O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus. Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente 38 anos. Jesus viu o homem deitado, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama, começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. E o versículo seguinte, após este, Jesus diz: "O meu Pai trabalha sempre e eu também." O projeto de salvação, ele não tem pausa, é um trabalho constante. A salvação de Deus é constante para a nossa vida. Por isso, essa dinâmica da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que para fazer o bem, não precisa escolher o dia, a hora. Por isso, a grande controvérsia de Jesus, que os seus milagres, os seus prodígios, eram feitos no dia de sábado. Portanto, hoje, o Senhor nos convida a olharmos para este homem que há 38 anos estava ali querendo ser curado. Diz aqui o texto do Evangelho: existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. E muitos doentes ali ficavam, deitados, cegos, coxos, paralíticos. E diz aqui que de vez em quando descia um anjo, movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aquele homem tentava, mas inutilmente. Por isso, Jesus, quando olhou para aquele homem, disse: "Queres ficar curado?" E ele então diz: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água é agitada, quando estou chegando, o outro entra na minha frente." Então a palavra de ordem de Jesus para aquele doente: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." E a partir daquele momento o homem ficou curado. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo nós precisamos esperar que o Senhor diga para mim e para você: queres ficar curado? E a grande cura que o Senhor quer fazer em nossa vida, mais do que a cura física,
é a cura espiritual. Muitas vezes o pecado nos paralisa. Ficamos anos e anos e anos paralisados por causa de certos pecados. E não temos a coragem de confessá-los. Não temos a coragem de colocar numa confissão autêntica, responsável. E por isso que ficamos doentes. Por isso que ficamos paralisados. O Senhor quer trabalhar em nós esta salvação. O Senhor quer trabalhar em nossa vida esta cura, que precisa ser realizada, não deixar para amanhã. Nesses meus 30 anos de padre, quantas pessoas eu já atendi que ficaram 15, 20... Eu já cheguei a atender uma pessoa que ficou 40 anos sem confessar. E como que fica uma pessoa que fica anos e anos sem confessar? Fica paralisada. Fica cega. Não consegue andar, não consegue ir para frente. O Senhor hoje nos desafia a não ficarmos paralisados nos nossos pecados, nos nossos erros, e nem no erro dos outros. Que muitas vezes também ficamos paralisados diante daquilo que o outro faz, diante daquilo que o outro é. O Senhor hoje nos convida a deitarmos fora, a jogar fora todo esse tipo de paralisia que muitas vezes trazemos dentro de nós. A falta de perdão, a falta de acolhimento, a falta de aceitar o outro como ele é. Jesus foi muito criticado porque realizava o bem para as pessoas. Os fariseus, os doutores da lei, ficavam presos nas leis, que não podia fazer tais coisas em dia de sábado. Por isso eu comecei a nossa reflexão com o versículo seguinte, após esse término do Evangelho: o meu Pai trabalha sempre e eu também. Deus não para. Nós também não podemos parar. Deus continua a trazer para nós a sua infinita e insondável misericórdia. É só lembrar o Evangelho de domingo, a parábola do Pai misericordioso. Eu gosto de usar essa frase, a parábola do Pai misericordioso. Aquele filho mais novo que ficou paralisado no erro, depois volta para a casa do pai, o pai o acolhe, faz festa, restitui a dignidade daquele filho. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Nós somos filhos e filhas de Deus. E o pecado vai nos tirando esta identidade. Por isso ficamos tão paralisados. Por isso ficamos tão doentes. Certas doenças que muitas pessoas têm, é por causa disso. O pecado faz com que a gente fique doente, a doença da alma. E quando ficamos doentes da alma, vai somatizando no nosso corpo a tristeza, a angústia, a depressão, o mau humor. Então hoje peçamos ao Senhor. E olha, e uma vez curados, precisamos prestar bem atenção nisso. Quando aquele homem foi curado, depois Jesus o encontrou e disse: eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Prestem muita atenção nisso. Quando nós confessamos, quando nós fazemos um bom exame de consciência, estamos arrependidos do nosso pecado, Deus nos perdoa, tomemos cuidado para não cair nos erros, para não ficar mais doente ainda. Então hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus nos desafia. E qual vai ser a sua resposta para Deus? Qual vai ser a sua resposta para Deus? Queres ficar curado? Jesus pergunta para mim e para você. Queres ficar curado? Sim ou não? Então coloque a mão no seu coração e vamos pedir ao Senhor esta graça. Senhor, eu quero ser curado das minhas enfermidades,
Eu quero ser curado dos meus pecados que me paralisa, que não me faz caminhar, onde eu paro no meu erro, no erro do quem está ao meu lado. Dá-me a graça, Senhor, de ter a coragem de reconhecer que eu preciso ser curado, que sou necessitado da sua cura, do seu amor, da sua misericórdia, para que eu seja um homem novo. Você que é mulher, uma mulher nova. Então peça ao Senhor, dá-me, Senhor, um coração novo, dá-me um coração purificado. E como diz o salmista, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Senhor, tire a dureza do nosso coração, que muitas vezes se torna tão insensível por causa do pecado, por causa do erro. Liberta-nos, Senhor. A água do nosso batismo precisa ser purificada no dia de hoje em nossa vida. Que a água do nosso batismo que um dia recebemos possa nos purificar hoje de todo erro, de toda a culpa, e que nos sejamos esses homens novos, mulheres novas, para vivermos um mundo novo. Dai-nos esta graça, Senhor, para que, em cada Eucaristia, o Senhor possa nos tocar com o seu amor, com a sua misericórdia, e sermos curados pela sua palavra e pelo seu corpo, sangue, alma e divindade. Dai-nos esta graça e que o Senhor nos purifique mais uma vez, para que possamos avançar para águas mais profundas, rumo ao reino definitivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.